Olá, bem-vindo jovem aluno do MSE, aqui é Professor Gui, Mecânica de Moto, em mais uma videoaula específica hoje sobre dois dos principais pilares que vão movimentar o sistema econômico e a nossa lucratividade na oficina. Se você quer lucrar, quer manter a sua oficina que você criou nos vídeos anteriores, saiba que é preciso acompanhar diariamente dois fatores muito importantes. Um deles é o preço, previsão do nosso dólar, sim, nossa moeda americana, que tem tudo a ver com oficina de moto. E o outro dele é a cotação do barril de petróleo internacionalmente, que também influencia diretamente em diversos fatores dentro da nossa oficina mecânica. A partir disso, hoje você vai ter ciência e vai ter suas próprias conclusões se esse é o momento certo para comprar moto nova ou é o momento certo para uma semi-nova, uma usada. E aí, de acordo com esses dois fatores, petróleo e dólar, você vai ter essa resposta. Outra resposta também que esses dois fatores vai te responder vai ser motos de leilão para desmanche ou moto com documentação. O que mais vale a pena? Esse é o tema da nossa videoaula Oficina Mecânica de Moto hoje. Valeu! Preço do dólar. Esse vai ser o nosso tópico dessa videoaula para nossos alunos MSE. Acompanhe esse vídeo até o fim. Fique ligado aí em cada novidade do nosso canal, Professor Gui, Mecânica de Moto, e também acompanhe na descrição do vídeo uma apostila detalhada se você quer realmente entender sobre o assunto, se você quer lucrar, crescer, acompanhe essa apostila na descrição do vídeo, beleza, galera? É isso aí. Então, o que demanda, o que faz esse dólar subir ou o que faz esse dólar cair? Na verdade, a gente vai fazer essa comparação de subida e queda de acordo com o preço do real, ok? Então a gente vai estabelecer um parâmetro de comparação de acordo com o preço do nosso real, o que faz o dólar subir e o que faz esse dólar descer. A primeira regra, galera, que vocês vão entender nesse momento economicamente é a mesma regra da lucratividade do comércio em todo o mundo, certo? Existem dois fatores cruciais que demandam o valor das mercadorias. Lembrando que o dólar moeda também é uma mercadoria que é comprada e vendida, ok? Que sofre valorização ou desvalorização, como a sua motocicleta, beleza? Então vamos lá. Existem esses dois fatores. O que são esses dois fatores que vocês já devem ter ouvido falar? Se não, gravem isso, é muito importante. Existe o fator oferta, existe o fator demanda, ok? O que é o fator oferta e o fator demanda? O fator oferta a gente pode simplificar para vendedores, as pessoas que estão vendendo, tá ok? Essa mercadoria, seja moeda, motocicleta ou uma peça, até mesmo uma oficina inteira. Demanda são as pessoas que vão consumir esse produto que está sendo vendido, ok? Então existe um mercado que fabrica esses produtos e existe consumidores para consumir esses produtos. O que faz então o preço desse produto do consumidor subir ou descer? É uma regra bem simples. Quando o mercado de produção está aquecido, quando o mercado está produzindo muito, vamos dar exemplo aí em relação a uma peça de motocicleta, vamos dizer aí em relação a um amortecedor de motocicleta. Então o mercado está produzindo muitos amortecedores de motocicleta, porém está existindo uma quantidade menor de compra do que a quantidade de peças que está sendo produzida. Exemplo da COFAP. Vamos lá. COFAP fabricou então 10 mil amortecedores no mês, tá? Nesse mês de julho, e foi até o final do mês visto que foi vendido 6 mil amortecedores. Então, a COFAP fabricou mais do que conseguiu vender. Automaticamente, esse produto parado que não foi vendido gera um custo para a empresa. Como esse produto, o dólar, a motocicleta ou qualquer outra ferramenta de troca sofre uma desvalorização, não é interessante para a COFAP continuar com esses
4 mil amortecedores em estoque, que isso representa dinheiro parado. Então, ela vai fazer o quê? Ela diminui o preço desses amortecedores para que ela consiga, em vez de vender apenas 6 mil amortecedores, ela venda 10 mil amortecedores com um lucro menor. Ou seja, toda vez que há mais produto do que consumidor, a regra é o valor cai, beleza? Essa regra, galera, se aplica também ao dólar. Agora eu vou explicar para vocês o contrário disso. Imaginam o que aconteceria como houve nessa pandemia de 2020. Vamos dar um exemplo bem prático aí, o nosso álcool em gel. Se existem então algumas firmas vendendo esse álcool em gel e de repente houve uma explosão de procura desse álcool em gel, é natural que como existem pessoas muito mais procurando isso, desejando pagar mais por esse produto e a empresa não consegue produzir mais, automaticamente, para regular esse comércio, a empresa vai subir o preço do álcool em gel. Vocês devem ter acompanhado aí nos últimos 3 meses como foi exorbitante o preço do álcool em gel, o preço de itens de limpeza, papel higiênico, água sanitária, desinfetantes, máscaras. Quem de vocês não lembram que no início dessa pandemia uma máscara descartável era vendida até R$15? Hoje você passa aí pela rua e vê máscaras personalizadas na banca sendo vendida por 3 unidades por 10. E no futuro vai ser 5 por 10, 10 por 10, porque quanto menos as pessoas procurar, mais produto sobra, menor tem que ser o valor dele para que esse produto flua, seja vendido, porque é muito mais interessante a gente ter dinheiro em caixa do que produto em estoque. Beleza, galera? Entendemos esse mecanismo de regulamentação do mercado econômico, que significa oferta e demanda. Isso funciona para todos os critérios do mercado econômico, beleza? O dólar é um deles. Ah, professor, ainda não entendi o que faz o dólar subir. Não estou entendendo. O dólar sobe, galera, quando o quê? Quando a gente começa a importar muitos produtos. Importar, para que vocês entendam, importar é trazer esse produto de outro país para dentro do Brasil, ok? Quando esse movimento de comprar mercadorias do exterior é maior do que o movimento do Brasil vender mercadorias para o exterior, automaticamente, como o Brasil aí está necessitando dessas mercadorias importadas, ele está mandando dinheiro, a nossa riqueza, para fora, para outro país, deixando o quê? O nosso país teoricamente mais pobre e o país estrangeiro teoricamente mais rico. Ou seja, a moeda americana sobe de valor em relação ao nosso real brasileiro. Entenderam? Mais ou menos? Ou seja, quanto mais a gente compra de fora e menos vende, maior vai ser o preço e mais valorizado será o dólar americano. Existe outro critério também. São 3 as bases que fazem o dólar crescer, tá ok? O que é? Esse dinheiro também que é gasto no exterior. Ou seja, quando o brasileiro, por exemplo, através do turismo, resolve fazer uma viagem aí para Miami, para Bariloche, para Chile, para qual for o país, ele está levando então suas economias para ser gasta nesse outro país, ok? Esse dinheiro vai, esse dinheiro não volta, ele apenas vai. Então, segue o mesmo critério das importações que o Brasil faz, ou seja, dessas compras que ele faz de fora. Tanto comprar de fora para o Brasil, como pegar o dinheiro do Brasil e levar para países de fora, a gente deixa então o país estrangeiro mais forte e a nossa moeda automaticamente mais fraca, ou seja, o preço do nosso dólar sobe diretamente nas bolsas de valor. E isso vai influenciar, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, dentro da mecânica de moto. É muito importante, já que você quer crescer, pensar grande, saber trabalhar com o seu dinheiro, seja com valor mínimo ou com grandes valores, a mecânica de pensamento será a mesma, com o intuito da lucratividade, que é o objetivo de toda oficina de mecânica de reparação
de veículos duas rodas, ou seja, a nossa oficina de mecânica de moto. Beleza, galera? Qual é o terceiro fator que pode fazer esse dólar subir? Continue nesse vídeo que é muito importante, vocês vão entender, linkar esse assunto diretamente à nossa oficina. O terceiro fator que fará esse dólar subir se chama taxa de juros. Sim, é aquela taxa que é cobrada quando você faz um empréstimo de dinheiro ou quando você usa o seu cartão de crédito. Não existe uma taxa de juros? É uma pequena taxa de um empréstimo. Ou seja, quando no país exterior, vamos dar exemplo aí dos Estados Unidos, a taxa de juros dele está alta, ou seja, todas as pessoas que pegam um empréstimo nos Estados Unidos estão pagando mais juros do que se você pegasse empréstimo no Brasil, você está pagando juros menor. Se nos Estados Unidos o juro dele for maior, as pessoas que têm grandes economias aqui no Brasil, os grandes investidores, saibam vocês que Honda, Yamaha, Suzuki, eles não têm um depósito de dinheiro em um determinado lugar, eles não têm um cofre com riquezas em ouro. Todas essas grandes valias de valores são transformadas em ações, são transformadas em investimento, tá ok? Isso faz com que o dinheiro trabalhe por ele mesmo e renda, porque dinheiro parado, galera, se desvaloriza. É um péssimo investimento você ficar com valores em mão parado, porque ele desvaloriza mais do que valoriza. Então, para grandes valores de grandes empresas, a preferência sempre é fazer investimento. Então, se o dono aqui, o presidente da Honda no Brasil, está vendo que a taxa de juros nos Estados Unidos está maior que a no Brasil, ele vai vender essas ações deles que já está investida, essas riquezas do Brasil, e ele vai comprar o quê? Ações nos Estados Unidos, porque a taxa de juros vai fazer esse valor render mais rápido, ok? Então, vamos dar um exemplo. Ele comprou 100 dólares em ações, tá ok? Essa ação aí virou um capital de dinheiro. Esse dinheiro de banco foi emprestado para os americanos. Ou seja, no final do mês ele vai ter 110 dólares. Beleza? Ele teve o quê? 10% de lucro sobre o dinheiro, que se estivesse parado, se desvalorizaria. Então tomem muito cuidado, que dinheiro em caixa não significa ganho, e sim perca de ganho. Beleza, galera? São esses três fatores que vai fazer diretamente o dólar subir no Brasil, que é então o nível de importações. Quanto mais ele comprar de fora, quanto mais o turismo levar dinheiro para fora e quanto mais essa taxa de juros for interessante para os investidores, mais dinheiro sai do Brasil, entra nos Estados Unidos, deixa essa moeda mais forte ou automaticamente deixa o real brasileiro mais fraco. É aí que a gente tem a valorização do dólar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque dentro da nossa oficina mecânica, muitas vezes a gente sofre influência direto do dólar. Saibam vocês que uma motocicleta tem de 2 a 5 mil itens diferentes, ou seja, uma Honda, uma Yamaha, não são fábricas de motocicleta. Olha só como eles se colocam, montadoras. São montadoras. Por quê? Eles pegam cada peça de cada lugar que oferece um valor bom, por um preço justo, e vai montando essas peças na motocicleta. Como você mesmo faz aí, mecânico. Sua motocicleta não está com problema, a gente não vai em fornecedores buscar peças boas com preço justo e colocar na nossa motocicleta? Imagina você fazer isso com 5 mil peças e montar uma motocicleta a partir dessas pesquisas. Isso é o serviço da montadora, ok? Montadoras não são fabricantes, elas reúnem essas peças e contratam pessoas para fazer esse montante virar uma motocicleta. Porém, galera, saibam vocês que o Brasil não detém todas as tecnologias necessárias para produzir o veículo do zero até o fim da sua linha de produção. Muitos desses itens ainda são importados, tá ok, galera? Se esses itens são importados, olha só a coincidência da palavra, ele foi feito o quê? Uma compra através de uma moeda. Qual é essa moeda internacional? Dólar. Então, quando o dólar varia, o preço da nossa motocicleta, mesmo que dizendo ser nacional, feita no Brasil,
sofre uma influência, porque com certeza 100, 200, 1000 itens desses 5.000 que montam a motocicleta provavelmente virá de fora. Estamos entendendo aí até aí? Beleza? O que é importante para a gente saber na oficina também? Se você quer aí anexar junto à sua oficina a sua motopeças, saibam que existem períodos melhores para você comprar as peças que vão formar o seu estoque e existem períodos piores para se comprar essa peça. Essa mesma peça pode variar. Esse mês, por exemplo, uma caixa de direção original de uma 150 Titan, esse mês está em média aí de R$80. No mês que vem, R$70. Há uma desvalorização? Sim. Por quê? Matéria-prima. Todas as matérias-primas que compõem essa peça são nacionais? Muitas vezes, não. Se não é, sofre influência do dólar. Para que a gente saiba o momento ideal para comprar e principalmente para vender, a gente tem que estar sempre atento a uma ferramenta muito importante. E saiba você, aluno da MSE, você mesmo pode fazer isso dentro da sua casa, da sua comunidade, dentro ali do seu local da sua família. Ou por quê? Como eu posso aplicar isso? Eu estou desejando parcelar uma televisão para minha mãe. Estou tendo meus primeiros lucros aqui na oficina, eu quero parcelar uma televisão para minha mãe. E aí, professor, o que você acha? Eu compro esse mês, eu deixo para novembro, dezembro, para ano que vem, eu compro uma usada. O que você acha? Eu vou falar, eu não acho. Quem acha é o dólar. Vamos dar uma olhada nisso? A gente vai precisar, então, estar aí, pelo menos, galera, mensalmente, acompanhando o que são as variações do dólar. Professor, é muito complicado, eu não entendo esses números que variam. Ok, o que você precisa entender? Se esse número cresce ou se esse número diminui, independente do seu valor. Por exemplo, olha aqui, a gente temos uma perspectiva do dólar para 2020 e 2021. Nessa tabela aqui, galera, de todos os valores que a gente analisou, somente um mês, que é o mês de outubro de 2020, o dólar tem uma previsão de queda de 1,32 para outubro. É previsão, galera, não é certeza, ok? De acordo com que o mercado financeiro se movimenta, há um histórico que gera uma previsão, beleza? Ou seja, com exceção, galera, desse mês aqui, ó, de outubro de 2020, a gente só tem o dólar crescendo cada vez mais. Porém, tem mês que ele cresce 1%. E existem meses que ele vai crescer, ó, 11%. Isso faz muita diferença, galera. Se hoje o dólar está em mais ou menos a 5,37, crescer 10% no mês significa o quê? Que ele aumentou 53 centavos sobre o preço de cada dólar. De 5,37, esse dólar vai passar para quase R$6 de um mês para o outro. Imagina você que vai comprar o seu televisor aí, que é composto de diversas peças importadas. Você vai comprar esse televisor. Com certeza, eu posso te afirmar que, de acordo com essa previsão, o melhor momento para você fazer esse tipo de negócio seria, então, outubro de 2020. E o pior momento para você tomar essa decisão de compra vai ser, então, vamos lá, 11h47 em abril, mês 4 de 2022, ok? Esse dólar está sofrendo uma variação. Conseguiram acompanhar que existem valores para positivo, a grande maioria, só que desses valores, alguns deles são 1%, 0%, e outros valores chegam a 11%. Não é preciso muito conhecimento econômico para entender que esse dólar vai sim sempre se valorizar cada vez mais, porém, meses ele se valoriza numa velocidade maior e meses numa menor. Isso vai definir você, quando for comprar aí seu compressor da sua primeira oficina, saber qual o melhor mês para você comprar esse compressor. Legal? Suas ferramentas, nacionais ou importadas,
Quando comprar isso? Acompanhe o dólar. Motocicletas novas ou usadas? Quando comprar isso? Acompanhe o dólar. Beleza, galera? Estamos entendendo então como funciona essa mecânica do dólar? Legal. Então a gente chegou aqui no nosso subtópico do primeiro assunto, dólar. Já entendemos como ele sobe. E aí, professor? E quando ele desce? Acontece? A curto prazo, galera, isso vai ser muito difícil, de acordo com a situação econômica que a gente está vivendo, de acordo com a pandemia. Vai ser muito difícil. Mas a médio e longo prazo, é natural que esse dólar se estabilize, tá? E o que vai fazer esse dólar cair? Exatamente o contrário de subir. Se este dólar aí, se vai existir então mais vendedores, menos compradores, o produto não fica mais baixo? A gente já não entendeu? Demanda e oferta? Se existem mais vendedores, menos compradores, produto parado em estoque, tem que vender logo, fica mais baixo. Beleza? E com o dólar? Quando que ele sobe? Galera, o dólar, ele vai, na verdade, cair quando, principalmente, o que? Taxa de juros. O que mais movimenta as nossas economias são os grandes investidores. Se no Brasil a nossa taxa de juros for maior que a taxa de juros americana, é naturalmente que os investidores que têm dinheiro capitalizado em dólar vão vender esses dólares e comprar ações em real. Entenderam? Então, o real se torna mais forte e o dólar mais fraco. Ou seja, toda vez que o dólar cai, naturalmente o real sobe. Beleza? Estamos entendendo a questão de taxa de juros, que é muito importante? Você que usa o cartão de crédito, você que está pensando em pegar um empréstimo aí para abrir sua primeira oficina, ou você aí que faz até os empréstimos dentro da sua casa, saiba que esse é o espírito do empreendimento, da lucratividade. Existe outro fator, galera, também que pode fazer esse dólar cair. O que? Exportação em alta. Exportação é o quê? É ao contrário de importação. Se importação a gente traz esse produto dos Estados Unidos para o Brasil, na exportação a gente vende esse produto do Brasil para os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo prático. Foi descoberto uma grande reserva de pré-sal, ok? No pré-sal, uma grande reserva de gás natural na Baía de Santos. Ou seja, o Brasil vai ter enormes quantidades de gás para vender. A gente não consome todo esse GNV, saibam vocês. Então a gente vai vender para outros países que precisam desse gás. Quanto mais a gente vende, mais o dólar enfraquece. Toda vez que a gente encontra então uma grande reserva de petróleo, de gás, ou o Brasil começa a produzir algo que se torna mundialmente popular, ok? Exemplo, líder mundial em cosméticos, o Brasil é um dos líderes mundial em cosméticos. Ou seja, quanto mais cosméticos nós produzimos, mais a gente vende para o exterior, mais a gente deixa a nossa moeda mais forte, vem dólar de fora e entra no Brasil. Entenderam? Então, se o nosso juros for alto, nossas empresas brasileiras estiverem produzindo e vendendo para o exterior, a gente vai ter um cenário de queda do dólar, que é exatamente o cenário que vai, segundo a nossa previsão, acontecer em outubro de 2020. Ou seja, logo que essa pandemia, se até essa data passar, o Brasil vai estar o quê? Com um número muito grande de pessoas procurando emprego, um número muito grande de taxa de juros, porque as pessoas vão estar sem dinheiro, os bancos vão querer emprestar mais dinheiro, a taxa de juros sobe, as pessoas pegam dinheiro emprestado, essas mesmas pessoas conquistam aí empregos que produzem o que? Material que é exportado, ou seja, você contribui para o dólar de duas formas diferentes, tanto com a sua mão de obra na produção do produto que vai para o exterior, como nos empréstimos que você pegar nesse período. Petróleo é esse nosso assunto do momento. Se vocês acompanharam com detalhe o nosso assunto anterior, do início ao fim, que é muito importante, jovem MSE, você vai entender
que existem mais uma moeda além do dólar que regula o preço dessas peças. E essa outra moeda se chama barril de petróleo, ou seja, o valor do barril de petróleo, ok? Então, o que a gente tem nesse cenário de barril? Oferta e demanda. Por exemplo, o petróleo continua a ser refinado e produzido mesmo nessa época de pandemia. Porém, 50% da população se encontrava em total isolamento. Ou seja, uma grande parte desses consumidores de petróleo, podemos dizer aí teoricamente a metade, não estavam comprando esses petróleos. Porém, as empresas foram programadas para X quantidade de petróleo. Ou seja, o trabalho de um mês na empresa, agora em vez de ser consumido em um mês, demoraria 2 meses para ser consumido. Ou seja, muita oferta e pouca demanda. Naturalmente, vocês perceberam que nesse momento o valor da gasolina caiu, o valor do álcool caiu. Por quê? Porque a gente continua com essas reservas de petróleo gigantescas sendo refinada e pouca gente comprando. Entendeu? Então esse é um momento bom para comprar coisas derivadas de petróleo ou não? O que vocês acham? Talvez a resposta seja óbvia. Sim. E o que isso tem a ver? Galera, a motocicleta tem 5.000 componentes. Entre eles, componentes de plástico, componentes de borracha e fluidos também lubrificantes. Esses 3 principais componentes muito presentes na moto são derivados do petróleo, beleza? Então, toda vez que o petróleo cai, o valor dele, esses componentes é natural que diminuam o seu valor. Então, atualmente agora, nós temos um cenário bom para a mecânica no sentido do que? Comprar componentes derivados de petróleo que não tenha matéria-prima importada. Fechou? Vocês já sabem sobre isso. Essa é a ideia do petróleo. E assim como o dólar que a gente acompanha sempre, tá aí mais uma tarefa para você acompanhar, que é o preço do barril de petróleo. E o que todos esses valores dizem pra gente? Olha só, galera, é só você ver a questão aqui, ó, da oferta e procura, né? Oferta e procura. Significa o quê? Que agora, como a população já está saindo do clima de isolamento, está começando a circular, naturalmente está existindo um consumo de gasolina muito maior que há 2 meses atrás. Ou seja, para compensar esse consumo de petróleo, de gasolina, de álcool, essas refinadoras precisam trazer os seus funcionários de volta para produzir a mesma quantidade que produzia antes da epidemia. Logo, vocês perceberam que nos últimos dias subiu o preço da gasolina. Ou seja, subiu por quê? Porque a demanda, as pessoas que compram, não é mais 50%, agora é 70% ou 80%, que são as pessoas que deixaram de estar em isolamento. Esse cenário vai mudar cada vez mais quanto menos pessoas seguirem o isolamento e consumirem mais petróleo. Beleza? Fechando então esses 2 assuntos. E esse assunto, galera, talvez já traga uma resposta muito clara para a gente a respeito de que é o momento de comprar moto usada ou nova. Peço para vocês, voltem no vídeo anterior a este e vejam a respeito de motos novas ou usadas. Qual o melhor momento? E vocês vão descobrir. A resposta é, está num momento ruim para se comprar motocicletas novas, porque o dólar está em alta demasiada, ou seja, os componentes que vão nessa motocicleta encareceram, o pessoal está deixando de ganhar dinheiro por estar sem trabalhar nesse momento de pandemia, ou seja, menor a entrada de dinheiro, maior o preço da moto, é natural que as pessoas corram para o mercado das seminovas. Aí está a sua resposta, beleza? Galera, moto de leilão com documento ou moto de leilão sem documento para desmanche? São 2 cenários totalmente diferentes, mesmo sendo motos leiloadas. Por quê? Como a grande maioria das pessoas nesse momento está comprando motocicletas usadas, é natural que essas motocicletas quebrando mais necessitem ir para mecânica, ok? Como a gente está em recessão econômica, estamos evitando de gastar para se alimentar,
é natural que essas pessoas queiram peças muitas vezes usadas, peça de desmanche. Ou seja, nesse momento, as peças de desmanche estão mais caras. Exatamente, porque maior quantidade de pessoas procurando por esse mercado, peças usadas, que tem um custo menor. Naturalmente, ela sobe essas peças, tá ok? Já respondemos a primeira questão. Moto para desmanche, vale a pena nesse momento? A resposta é, talvez não vale como valeria há 6 meses atrás. Talvez valerá mais a pena daqui a 6 meses. Beleza? Ah, professor, eu tenho a última dúvida, eu quero que você responda. Tá, qual é a sua última dúvida? Motos com documento, professor, vale a pena? Pô, boa questão. Tá aí outro mercado completamente inverso. Claro que sim. Por quê? Vamos imaginar a Coca-Cola, que tem a sua frota lá de 6.000 motocicletas Honda Titan, que a cada 2 a 4 anos são leiloadas, vendidas para renovar essa frota. Nesse momento, a Coca-Cola está o quê? Está sofrendo uma pressão no mercado, porque, como vocês sabem, alguns dos componentes são importados, certo? Então o preço da Coca-Cola subiu. Porém, a população está deixando de gastar, com medo que essa recessão dure muito tempo. Automaticamente a compra das cocas diminuíram. Porém, essas empresas muitas vezes já fizeram dívidas anteriores ao prazo de 1 ano, de 2 anos, e ninguém esperava esse momento de recessão. Ou seja, a Coca-Cola precisa pagar nesse mês, exemplo, R$1 milhão para os seus funcionários e está entrando R$500 mil. O que a Coca-Cola vai fazer? A Coca-Cola vai pegar suas motocicletas que estão paradas, porque grande parte desses funcionários estão de licença na pandemia, e vão vender ela para compensar o quê? Essa perca de lucro. Ou seja, naturalmente, as empresas nesse momento estão vendendo a sua frota usada para mantê-las, ou seja, manter os gastos já existentes, e assim que tudo isso passar, ela vai esperar o quê? O dólar abaixar no mês que a gente já previu, outubro de 2020, e você vai ver a grande explosão de motocicletas novas dentro todas essas empresas, Ambev, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, entre outras, tá? Podemos incluir todas as montadoras e fabricantes de peça. Entendemos? Então, nós temos um cenário aí muito propício para o crescimento da oficina mecânica. Essa é a nossa videoaula de hoje a respeito de previsão do dólar, previsão do petróleo, moto nova ou usada e motos de leilão para desmanche ou documentadas. Suas respostas todas estão nesse vídeo. Obrigado por acompanhar essa videoaula com o professor Gui Brits, mecânica de moto, para todos vocês jovens, alunos, empreendedores e futuros empresários do MSE. Um abraço!